O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente da China, o Xi Jinping, travaram conversas e o assunto principal foi a paz, como não poderia ser diferente. A China há algum tempo vem manifestando seu interesse de intermediar conversas que levem à paz e agora parece que houve conversas frutíferas. Isso que afirmou o Volodymyr Zelensky. Claro que ele colocou em termos de relação bilateral entre os países, as relações que os dois países podem travar no futuro, mas a gente vai analisar que papel a China pode ter para ajudar em mediar conversas que podem levar à paz e como a Ucrânia pode se beneficiar de uma relação mais estreitada com a China. China também que tem interesse no que a Austrália está fazendo, outro tema desse vídeo, que é um armamento pesado, um investimento na sua região norte, nas suas bases norte do país, e isso tem colocado uma pulga atrás da orelha da China, porque a região do Pacífico cada vez mais se encontra em disputa. Meu nome é Bruno Hemming, eu sou economista, doutor em Relações Internacionais, e aqui a gente fala de economia e política global. Bom, a questão da Austrália é muito sensível, vou começar falando por ela, porque é um assunto que eu vou passar um pouco mais rápido, mas para registrar que há aquisições por parte da Austrália, acordos por parte da Austrália, como a AUKUS, que é o acordo que a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos travaram para aumentar a segurança e a coordenação, a aliança de segurança, as estratégias de segurança desses países, assim como a Austrália também vê outras nações que dividem o Pacífico com ela, entre essas nações, o Japão, que podem ter um papel de segurança contra ameaças externas e também porque vêm caminhos convergentes entre esses países. Certamente a ameaça principal que a Austrália está colocando é a China. Muito embora o primeiro-ministro da Austrália, o Anthony Albanese, ele tenha uma movimentação muito assertiva em tentar restabelecer relações com Pequim. Isso porque o anterior primeiro-ministro da Austrália fez declarações muito polêmicas em relação à Covid, ao coronavírus, e agora o primeiro-ministro tem tentado estabelecer conexões mais salutares entre os países, já que a Austrália depende muito da China, porque importa todo o seu minério de ferro, inclusive, né, uma das maiores empresas do setor e o maior exportador de minério de ferro do mundo é a Austrália, e a principal empresa que a Austrália tem é a Rio Tinto. Então a gente entende, né, que há lugar aí para as relações ficarem muito mais quentes, até porque a Austrália tem um alinhamento já há muito tempo, muitas décadas, com os Estados Unidos e os países da OTAN. E as aquisições que a Austrália está fazendo são no sentido de comprar, por exemplo, submarinos nucleares e armas de longo alcance. Isso realmente vai colocar toda a região do Pacífico, outros países em volta, mas principalmente a China, um sinal de alerta lá em cima. Vamos acompanhar também essa questão, é um outro ponto de fricção aí, de atrito nas placas tectônicas da geopolítica, mas só que não tem como a gente não falar de Austrália, não falar de China, porque são países extremamente importantes. Como eu falei, a Austrália e a China têm uma relação comercial já de longa data, e agora com essa movimentação de aumentar a participação da defesa no PIB, nos gastos do governo australiano, as questões começam a ganhar muito mais evidência e ficar cada vez mais encarniçadas, o que muito nos preocupa e coloca mais uma variável interveniente aí na análise do Pacífico. Bom, a outra questão é o que mais foi noticiado aí no noticiário internacional, que é a ligação que o Xi Jinping fez ao Volodymyr Zelensky. Claro que o assunto foi a paz, o Xi Jinping tem uma entrada muito grande com o Vladimir Putin e dessa forma é esperado um papel central da China, não apenas porque a China é um grande player econômico e geopolítico, mas porque ela tem laços muito fortes com um grande perpetrador desse conflito, dessa guerra, que é a Rússia. Bom, o que eu acho que a gente pode analisar de importante aí? Se vocês forem ver no vídeo que eu fiz sobre a Rand Corporation, que fez uma análise de conjuntura e fez algumas predições em relação a possíveis desfechos para a guerra entre Rússia e Ucrânia, assim como colocou o interesse dos Estados Unidos nessas análises e como uma variável importante, a gente tem que entender que há dois caminhos aí bem claros, né, que a Rand coloca e eu também estou colocando aqui, para o fim da guerra. O primeiro seria um armistício e o segundo seriam acordos, negociações em prol da paz, no caminho da paz. O que o armistício tem de característica principal?
Ele define que as agressões mútuas param em determinado momento, que não haverá mais conflito, não haverá mais agressões, só que a relação entre os países é totalmente deteriorada, ou seja, Ucrânia e Rússia vão parar de ter comércio como haviam tido em algum momento, eles vão ficar separados em seus blocos econômicos, em suas alianças, e provavelmente esse efeito de isolamento mútuo vai se espalhar para países que eles tenham mais influência sobre. O que é muito ruim, porque na região onde os dois países estão, leste europeu, isso provocaria também um isolamento relativo da Ucrânia e colocaria a Rússia sempre sobre um espectro de ameaça vinda da OTAN. E isso, claro, foi o que levou à guerra e poderia haver uma outra rodada de invasão, uma outra rodada de agressão vinda da Rússia, se ela visse que a Ucrânia estaria perto de fazer movimentações de aceitar tropas da OTAN ou de algum país, ou mesmo negociações mais avançadas no sentido de entrar para a organização do Tratado Atlântico Norte. Agora, as negociações para a paz, elas já envolvem um espectro, um raio de atores muito mais amplo, coloca negociações econômicas e de segurança no mesmo patamar ou em patamares parecidos, o que ajuda para levar a paz. E é isso que a Ucrânia precisa, porque ela tem que se reconstruir após a guerra terminar, tem que haver formas dela se inserir numa economia capitalista, de comércio, e que ela consiga exportar o seu grão, exportar os seus bens para o mundo inteiro. E, claro, reconstruir com a ajuda de financiamentos externos, ajuda de outros países, né, bancos de fomento, e é aí que a China pode entrar. Nos acordos de paz há espaço para a China ter uma atuação cada vez maior na Ucrânia. E é isso que a Ucrânia espera também, porque uma hora a guerra vai ter que acabar e eles vão precisar reconstruir o que foi totalmente destruído por essa invasão do Vladimir Putin, da Rússia. Agora, a China tem investimentos em infraestrutura ao longo do mundo, com um grande comprometimento com os países e também cria vínculos comerciais. Isso é de muito interesse do Volodymyr Zelensky, isso é de muito interesse, inclusive, da China, que criaria mais um corredor, talvez unindo Ucrânia e Rússia, que, claro, a gente falando numa perspectiva de acordo de paz, né? E eu acho que é para esse caminho que o Xi Jinping vai levar essa questão, vai propor acordo de paz nesse sentido, vai envolver outros países, inclusive talvez o Brasil, que por mais declarações polêmicas que o Lula tenha feito, é um ator neutro nessa questão toda e tem a contribuir porque é uma liderança regional na América do Sul e um grande porta-voz dos países subdesenvolvidos ou do sul global, como queiram chamar. Porém, aqui daí a gente entra mais para a questão econômica, né? Como eu já delineei aqui, eu descarto, não descarto, mas assim, eu coloco uma probabilidade menor do armistício acontecer justamente pelas possibilidades de sentimento de agressão, de percepção de segurança que a Rússia terá, ou até mesmo a Ucrânia pode sentir nesse mesmo sentido. Agora, pensando aqui em acordos de paz, isso torna as coisas muito mais sensíveis, né? Porque daí também vai entrar a rivalidade entre China e Estados Unidos. Coloca os Estados Unidos também numa saia justa, porque ele vai precisar dar um passo muito mais em direção a acordos de paz do que o armamento da Ucrânia, porque a vitória total, seja da Ucrânia expulsando os russos, ou os russos tomando mais territórios, ou se consolidando de uma vez nos territórios onde eles estão, é um caminho de uma guerra longa e que ninguém mais aguenta. Nem os Estados Unidos, nem a China, muito menos a China, porque ela se prejudica muito desse comércio atravancado da região, dos grãos que não chegam para ela. Ela também é um grande importador do trigo que vem da Ucrânia. E acordos de paz são um caminho mais seguro para isso acontecer. E voltando à questão, aí a disputa entre China e Estados Unidos vai ser em diversas dimensões, mas principalmente em quem vai ter mais influência sobre esse território ucraniano que vai ser deixado, esse legado de destruição. A China tem facilidades na hora de emprestar, ela faz isso com uma expertise muito grande, com uma técnica de empréstimos que envolve menos condicionalidades e mais acordos que variam entre financiamentos de baixo custo e condicionalidades envolvendo principalmente declarar Taiwan sendo da China e, eventualmente, adesão ao renminbi ou acordos bilaterais monetários. A China tem expertise em trens de alta velocidade, tem expertise em operações logísticas de longas distâncias,
construção de ferrovias, de viadutos, construção de túneis, todas as grandes obras que eles chamam de obras de artes da engenharia, a China tem expertise. Ela pode ajudar, então, a Ucrânia, tanto no lado financeiro de recuperação mais humanitário, quanto nesse de reconstrução e de promoção de emprego e de promoção de um gatilho, um virar de chaves que vai proporcionar uma retomada do crescimento ucraniano rapidamente. Os Estados Unidos também têm a capacidade de fazer isso, não tanto em relação à infraestrutura, porque esse é mais um métier da China, mas também tem capacidade de financiar não só armas como a reconstrução. Agora, depende do que o Zelensky vê estrategicamente, como ele vê a China e como a China vai navegar nessas sutilezas e até nas questões mais ásperas da política internacional. Eu acredito, e vejo dessa forma, que a China tem muito a contribuir, tanto pela proximidade que o Xi Jinping tem do Vladimir Putin, quanto por essa expertise em reconstrução. E por que a reconstrução é importante? Sem reconstrução, fica um território totalmente arrasado, isso é um problema humanitário, mas também é um problema que pode gerar guerra civil, pode gerar uma série de problemas, tais quais a gente viu no continente africano como um todo. Terra arrasada é sempre um mar de oportunidades para aventureiros e fascistas, inclusive. Então é importante a reconstrução, é importante a reintegração tanto da Ucrânia na comunidade dos países, junto à Rússia, no acordo de paz isso tem que acontecer, e Rússia e Ucrânia terem uma ligação mínima para que nem os aliados de ambos fiquem isolando uns aos outros, nem os países não travem mais relações comerciais. Eles precisam travar relações comerciais. Há uma sinergia grande, principalmente no setor alimentar entre eles. Então, o acordo de paz envolvendo China e também Estados Unidos, quem sabe, um consórcio de países, isso vai ser muito importante para que as coisas tenham a saída melhor possível, porque tudo que está acontecendo já é extremamente ruim e, claro, culpa da Rússia que invadiu, mas o desfecho precisa acontecer independente de quem seja culpado. Agora, o foco é negociações de paz e acabar com a guerra, porque os efeitos da guerra, que são inflação, que são um baixo crescimento econômico e empobrecimento das pessoas, porque bens essenciais como combustível e alimento ficam mais caros. Isso tem que acabar. A guerra precisa acabar de uma vez. Mas era isso. Acho que a gente vai ver os desdobramentos tanto da questão australiana quanto dessa conversa com o Volodymyr Zelensky que o Xi Jinping iniciou, porque nos interessa muito e é um desdobramento necessário para a gente ver a paz acontecendo. Mas por hoje era só. Um grande abraço e até mais.